Tá bom. De tão simples que o assunto era, decidi começar a semana. Vamos falar um pouco mais sobre os mitos, e nós usamos a palavra mitos de uma maneira muito geral. São crenças que, e sendo assuntos espirituais, as crenças muitas vezes não têm uma absoluta certa ou errada, e muitas vezes os mitos são justamente as colocações absolutas sobre as realidades espirituais. Nós terminamos a nossa última sessão falando da questão da vontade de Deus, a vontade divina, as determinações do mundo divino e a vontade do mundo humano, a iniciativa, as decisões dos próprios seres humanos. E, de passo, foi mencionado a questão de predestinação, que é óbvio, um está relacionado com o outro. Se nós, num pensamento em que a vontade de Deus não é apenas soberana, mas se sobrepõe ao ponto de colocar em questionamento a nossa vontade, a nossa iniciativa, surge a questão de predestinação, o que já é predefinido, o que não depende do nosso esforço. Então, vamos começar. Essa questão é uma questão filosófica, teológica, mística, antiga. Logo que alguém colocar que existe um ser superior, Deus, Criador, e tem uma vontade, e que criou certas criaturas e dotou elas de vontade própria. Aí surge essa questão, não tem como escapar. Ao longo da história, nós vemos extremos nesse espectro, inclusive entre grupos religiosos. Tem alguns grupos religiosos que são muito fatalistas, tem um fatalismo, ou seja, tudo é feito, tudo é predestinado. Tem extremos disso, tem grupos religiosos, algumas regiões, onde a pessoa é instruído, é indotrinado que você vive do jeito que vive, você é pobre, doente, ou desprovido, por causa de alguma coisa que você fez, não está lembrado. Então, ou em vidas anteriores, aqueles que acreditam na reencarnação, ou é justificado que assim mas você vai herdar o seu. Diz, agora você está sofrendo, mas depois vai melhorar por isso. Então, justificativas de uma situação de opressão, de pobreza, de privação. Tem outro extremo em que, e isso tem países, tem culturas que têm essa tendência também ao extremo, que você é dono do seu próprio destino, você faz seu próprio destino e isso é 100%. Não existe outra coisa, isso é 100%. E como acontece na maioria das vezes, esses dois extremos são muito fáceis, são simplistas, mas fica mais complicado quando você olha algum lugar nesse espectro onde a realidade fica, onde é a intersecção e a interação entre a nossa livre vontade e a vontade divina, seja o que for a vontade divina. Nós não podemos, na mesma frase, dizer que Deus é incognoscível, é uma sabedoria exaltada além do nosso entendimento tal, e logo partir para dizer isso foi a vontade de Deus, o outro não foi, o Deus não faria assim,
não diria assim. Então, inerente à questão de admitir que Deus transcende o alcance da nossa compreensão, inerente à vontade dele também não fica tão clara o que foi a vontade de Deus, o que foi a nossa. E eu vou dar exemplos para isso. Os extremos desses dois, eu diria, são daninos, são extremos perigosos espiritualmente. Porque um extremo, que é o fatalismo, em que o ser humano é instruído, indoctrinado a acreditar que nada que ele e ela faça vai fazer diferença, tá? Tudo depende da vontade de um ser supremo. Então, isso cria uma apatia que é contrária à saúde e progresso espiritual. Até nas questões de saúde física, muitas dessas populações com essa filosofia caem no descuido, caem numa apatia e não se cuidam porque tudo é predestinado mesmo. Então, é uma filosofia que é muito perigosa, não é condizente com a saúde espiritual ou até com a saúde física. No outro extremo, e alguns países ocidentais tem isso, até falam, olha, tudo depende de você. E isso também tem seu próprio perigo. Primeiro que é uma filosofia que tende a ateísmo. Nem sempre, mas no extremo, você está negando que a vontade de Deus tem algum papel. Não pode, porque se 100% depende da pessoa, então não tem espaço para a vontade do Criador. E, além disso, no outro extremo da apatia, a pessoa se sente responsável por tudo que acontece, bom ou ruim. Quando algo ruim acontece, ele sente que a culpa é dele. Ele deve ter sido alguma falha ou falta dela. E quando alguma coisa boa acontece, nunca uma confirmação, uma bênção, fui eu que consegui. Então, é um estado também que não é condizente com o estado saudável e equilibrado de existência. E cria suas próprias formas de ansiedade. As sociedades que têm, onde boa parte da população segue essa crença, tem mais problemas de solidão, sensação de ansiedade, sensação de não saber lidar com incerteza. Se olharem ao redor o que está acontecendo no mundo, vão ver muitos exemplos disso, infelizmente. Então se existe uma área onde um estado, um lugar, um ponto onde termina a vontade de Deus e começa a vontade nossa, a iniciativa e a decisão, o critério nosso, como discernir? A primeira resposta a isso é que nosso pensamento, tudo ou nada, nosso pensamento binário, ou é isso, não tem, ou foi a vontade de Deus ou foi a vontade do ser humano. Isso, muitas vezes, não é necessariamente a realidade do físico, a realidade do mundo espiritual. A interação entre os nossos esforços e a vontade de Deus não é uma dinâmica simples. Um exemplo, alguém decide tomar uma iniciativa com intenção pura, pede ajuda, ora para ajuda, para confirmação e parte
parte para a ação. Então, a partir de que ponto que a vontade de Deus vai entrar para confirmar isso? A partir de que momento? Qual passo? Ele vai andar 1000 passos. Em qual passo, em qual ponto que entra a confirmação divina? Que entra a inspiração para ir à esquerda e não à direita. Então, isso é um ponto que não nós queremos que seja claro, isso ou aquilo. Talvez a realidade do mundo espiritual não é binário, não é isso ou aquilo. Talvez é mais complexo do que nossa percepção simples, o nosso desejo de classificar como isso ou como aquilo. Eu vou contar a história, é uma história verdadeira. Eu vou agora mostrar a foto. Se a Ana Paula me deixar compartilhar, por favor. Sim. Nos dias do... Já fez? Sim. Pronto. Então, nos dias do... Essa é uma foto de um dos primeiros Baha'is, na época de Baha'u'lláh, chamado Hakim Maharajan. Hakim quer dizer sábio. Ele tinha um título de sábio. Maharajan é querido mestre. Então, eu estou contando a história dele porque está no livro 3, a história dele. A caricatura que desenharam dele é muito infeliz, é muito diferente do que ele realmente é. Eu tenho essa foto dele dos anos 1880, dessa década, e o Hakim deve ter nascido na época do Bab, talvez nos anos 1840. O pai dele era era o rabino chefe da maior comunidade judaica do Irã. Uma comunidade que viveu quase 23, 24 séculos fechado por perseguição, fechado por questão de crença, de conservadorismo. Ele Hakim queria dizer médico. Hakim Maharajan, a foto que nós vemos, era um rabino e um médico. Hakim queria dizer sábio, porque sabiam na época que para curar as pessoas não bastava conhecimento, você tinha que ter sabedoria. E era um homem, eu acho que vendo, as roupas dele são de um sacerdote, mas era um homem muito corajoso. Se vê aqui que, assim, o aspecto dele é um olhar muito penetrante, muito firme. Esse homem, então, aí voltamos para a questão da vontade própria e vontade de Deus. Esse homem, uma noite foi chamado para ver um paciente que não estava bem. Aí ele foi, era uma senhora que estava mal, estava com febre, estava muito doente. Examinou ela, receitou e foi embora. Um tempinho depois, chamaram ele, tudo isso nos livros da história, olhando, vocês vão ver que eu estou recontando apenas. Chamaram ele porque a mulher tinha piorado muito, agora estava bem pior. E ele foi preocupado, porque as minorias, principalmente os judeus, eram os médicos. Quando o paciente não bem, muitas vezes mortos, minimamente espancados brutalmente. Então, a situação era uma situação de perigo extremo. Mas ele é um homem muito íntegro, muito corajoso. Ele culpado com o que estava acontecendo e o que podia acontecer com ele, mas ele foi lá e ele descobriu, examinou a paciente
E ele viu que o médico, tinha errado na receita. Ele tinha colocado algo que era perigoso para ela, era erro dele. Então, vocês imaginem, alguém nessa situação, que faz? Ele era um homem muito íntegro. Então, nessa situação, imagine, podia ter dado mil explicações, podia ter escondido, mas ele abriu o jogo e disse, olha, houve um erro meu, essa piora resultou do meu erro, e agora vamos corrigir. Vou corrigir e, se Deus quiser, ela vai melhorar em breve. E ele esperava o pior. O marido dessa mulher se chamava Borrer. O Borrer diz para ele, olha, essas coisas acontecem, agora depende da vontade de Deus, vamos ver a coisa. Então, uma conversa totalmente diferente do que ele esperava. Ele saiu de lá para casa totalmente perplexo, ele não entendeu o que aconteceu lá. Essa senhora melhorou, sarou, né, recuperou da doença, e ele voltou e perguntou do Borrer, por que você me tratou assim? Por que não me ameaçou, não me não me espancou? E ele disse que, olha, nós somos barrais, e aí a ação, o exemplo do Borrer naquele momento era tão poderoso que atraiu esse homem, esse rabino. Ele era o rabino-chefe da maior comunidade judaica no Irã, uma comunidade de 23, 24 séculos. Enfim, isso tem toda uma história, mas ele acabou se declarando, recebeu mais que uma epístola de Baha'u'lláh, uma história comovente. Aí o resto da história tem muita história sobre ele. Por exemplo, o que ele disse quando ele foi esqueci a palavra, para a sinagoga. O que ele disse no Sabá? Ele foi para a sinagoga. O que falou sobre a descoberta da nova fé foi escandalosa. Foi absolutamente dramática, mas não vamos entrar nisso, que a história é muito emocionante. O que eu queria falar sobre essa história é o seguinte: houve um erro, e um erro seríssimo, na receita, na receita médica. De onde veio esse erro? Foi erro dele, a mão dele foi movida a fazer esse erro. Existem situações no dia a dia, esse é um exemplo dramático, no dia a dia, que não podemos dizer se foi a pessoa ou se foi Deus. Nós sabemos que a intenção pura e o coração puro atrai a mão de Deus, ajuda Deus a agir. E às vezes não é do jeito que a gente acha. Às vezes, talvez ele não era uma pessoa desleixada, não era uma pessoa com tendência a erros, e essa vez errou. Essa vez que tinha um Bahá'í doente, ele errou. Então, é questão para pensar. Nós podemos, usando esse exemplo dramático, histórico, nós podemos fazer essa reflexão sobre tantas coisas nas nossas vidas, onde alguma coisa nos fomos movidos a fazer alguma coisa, ou nós fizemos um erro, nós achamos, mas era um erro que era para fazer, ou fomos guiados para fazer. Eu vou dar outro exemplo, que esses exemplos eu acho que são mais ilustrativos e ajudam a refletir sobre nossa vida. Eu vou dar um exemplo
Sim, outro exemplo dramático dos anos 80. Isso da minha vida pessoal. Eu queria fazer meu treinamento, minha especialização no Canadá. E depois queria sair como pioneiro para um país na Ásia. Nem conheci, nem pensava no Brasil. Eu fiz assim, pedido, cadastrei para vários lugares para fazer a especialização. E o lugar que eu tinha mais chance, que era assim, chance excelente, no dia deu errado. Não era uma coisa. Eram dois eventos. E o erro, eu ia para a cidade para a entrevista. E eu sou muito organizado. Nesse dia, alguma força tinha colocado na minha cabeça a hora errada da entrevista. Então, saí para outra cidade e olhei e vi que eu tinha errado o horário, algo que eu raramente faço. No meio do caminho deu uma chuva que geralmente não dava. Cheguei à saída, a saída fechada. A saída da cidade era fechada por construção. Era uma cidade grande, 3 saídas, uma cidade de 1 milhão de pessoas, estava tudo fechado. E começou com um erro meu. E quando eu cheguei lá, é chegado muito tarde e a pessoa que ia me entrevistar era uma pessoa extremamente grossa. Era uma pessoa muito grossa, era chefe do programa. E, enfim, ele me perguntou alguma coisa e eu falei a verdade para ele. Eu fui muito franco com ele, eu fui muito honesto, que ele não pegou bem, eu podia ter falado algo mais diplomático. Então, começou com um erro meu. Mas tudo isso e um pouquinho depois surgiu a chance para eu ir para o Brasil. Então, tudo isso me levou ao Brasil. Então, tá bom. Então, esse dia, uma série de coisas aconteceram, pensando assim, mecanicamente, uma ou duas eram omissões minhas, omissões estranhas, que geralmente não aconteciam, mas o resultado final foi que depois surgiu, assim, cortou a minha chance de ficar lá e fazer treinamento e surgiu, abriu a porta para ir para o Brasil. E então, eu realmente até hoje não sei se isso foi um erro meu, se eu fui inspirado a pensar errado do horário e outras coisas que surgiram naquele dia, mas mesmo se fosse minha culpa, eu aceito e fico feliz, porque foi esse evento que me levou ao Brasil, onde eu estou hoje. E essa questão de tentar discernir onde a gente podia ter ido melhor é importante, claro, mas nós devemos também entender que, às vezes, nossa mão, nosso pé, nossa língua é movido pela vontade de Deus, sem a gente saber. Nem sempre é claro, não podemos categoricamente dizer se essa vez foi, mas a outra vez não. Não sabemos, mas sabemos que a pureza da nossa intenção, o nosso esforço contínuo, esse sim, esse atrai as confirmações. E
isso também em muitos de nós é importante, porque vamos ver se melhorou agora. Sim. Ajudou? Ok, muito bem. Então, só para terminar, eu acho que nós chegamos a um estado de equilíbrio em que abrimos nossa percepção para o que podia ser, ao mesmo tempo nos vigiando e nos concentrando em guiar o caminho espiritual traçado por Baha'u'lláh e também não ter um excesso da sensação de culpa que pesa na alma. Muitas vezes acontecem coisas que parecem erros, mas na verdade não nem sempre. Então, como eu comecei fazendo perguntas e fazendo reflexão, estou concluindo agora também fazendo reflexão e esse esforço nosso de sempre tentar enxergar as realidades espirituais e o que é a vontade de Deus, o que Deus está falando para nós, é algo que a todo momento nós precisamos estar nos esforçando para fazer. Obrigado. Obrigado, Gratidão, amor. querido. Gratidão, Darius. Oi, pessoal lindo. Oi, Ana Paz, tudo bom, querida? Tudo bem. Então, esse é um momento que a gente abre para os amigos darem as suas contribuições, para que a gente tenha mais perguntas, para mais reflexões, mas está aberto. Eu vou Sim, fazer querida, um e essa? Sim. Isso que o Darius falou, né, que muitas vezes certas coisas acontecem na vida da gente alheio daquilo que a gente gostaria, e sim toma outro caminho, como foi esse que ele veio para o Brasil. Eu acho que nós devemos ter, cada um de nós em nossas vidas, esses tipos de acontecimento. Eu também tive certos acontecimentos assim, que eu vi que foi realmente a mão de Deus. E a gente fica depois refletindo, pensando, mas são os mistérios, né? Que muitas vezes a gente não consegue entender nesse mundo e que vai entender no próximo. A outra coisa que eu queria também mencionar é que a gente não pode, muitas vezes, insistir no que a gente quer, porque não é o que Deus quer para a gente. Então, eu já tive, por exemplo, algumas coisas na minha vida que eu era nova, era jovem, eu não entendia. E eu rezava pedindo a Deus que fosse feito do jeito que eu queria. E não acontecia. Eu dizia, meu Deus, eu estou rezando tanto e nunca acontece, por quê? Mas insisti muito, aí aconteceu. Só que aconteceu e não foi bom. Aí depois eu disse, meu Deus, por isso que não acontecia, né? Porque não era para ser bom. E eu tive que levar na cabeça para aprender. Então, diz que quando a gente ora e pede a Deus, a gente tem que orar e pedir o que for melhor para nós. Até, muitas vezes, em relação à cura. Às vezes a gente tem que pedir o que é melhor para nós, porque muitas vezes eu escutei histórias, por exemplo, bem rapidinho, era um jovem que ele estava para morrer, e a mãe e o pai, eles resolveram fazer muitas correntes de oração e pediam a Deus cura, e cura, e cura, e cura. Aí ele viveu.
só que ele se tornou um traficante de drogas e prejudicou muitas outras pessoas. Então, a mãe, depois ela disse, meu Deus, por que que eu orei tanto? Por que que eu pedi tanto a cura desse meu filho? Que ele agora prejudica tanto a vida dos outros, a própria vida dele, e nós estamos nesse desgosto. Então, a gente precisa rezar, orar e pedir o que for melhor, o que Deus achar que é melhor para nós. E nunca insistir em nada. Sim, Maria Trude, querida. Isso que a Samim está falando é realmente uma coisa que a gente tem que lidar com a gente mesmo, né? Porque tem aquelas orações que fala, que nem a epístola de visitação de Abdu'l-Bahá, realiza o desejo do meu coração, né? Mas a gente realmente tem que deixar nas mãos de Deus, como tem a palavra oculta, não nos peça o que nós não te desejamos, né? Que esteja contente, então, com o que ordenamos por amor a ti, pois é o que te dará proveito, se com isto te contentares. Então, essa é realmente um teste para nós, né? Quando que a gente deve pedir, quando que a gente não deve pedir. Eu acho que a gente tem que ter uma medidazinha, né? A gente pede, não fez, então tá bom. Deixa sem fazer. Eu me lembro que no Rio Ranon, eu não sei se, não tenho certeza onde, me perdoem, acho que em Prescrição para a Vida, ela fala que 3 coisas regem a vida da gente. A primeira é a vontade de Deus, a segunda é a nossa vontade, né? O nosso livre-arbítrio, é o caso. Né? Primeiro você se esqueceu, depois estava tudo fechado. Uma pessoa grosseira que não lhe aceitou, não sei. Mas, assim, ela fala que são essas 3 coisas, né, que regem a vida da gente. E aí eu acho que a gente tem que... Mas, claro que o que engloba tudo é a vontade de Deus, né? Eu que penso. Querida, repete, por favor, as 3 coisas. Excelente. Cortou aqui para mim. Quais são as 3 coisas? Eu estava dizendo que deu uma cortada aqui, eu estava pedindo para você, Maria Trude, repetir de novo as 3 coisas que regem a vida da gente. Desculpa, não percebi. Não, pode ter sido só a minha internet, que começou a chover aqui. As 3 coisas, você quer que fale? Isso, por favor. Ela disse que as 3 coisas que regem a vida da gente. A vontade de Deus, a nossa própria vontade, né? O nosso livre-arbítrio, e a terceira é o acaso. O acaso, a gente não tem nenhum controle sobre o acaso. Como o Darius mesmo chegou na cidade, estava tudo fechado. Ele não tem nenhum controle, ele tinha um controle sobre a hora dele, né? Ele tinha o controle sobre essas coisas, mas sobre a cidade estar fechada não tinha controle. E aí a gente sabe, foi vontade de Deus ou não foi vontade de Deus, né? Então, agora, eu penso que o que engloba tudo é a vontade de Deus. Então, se Deus quer, ele pode mudar a nossa vontade, o acaso, tudo, né? Eu que penso. Grata, querida. Sim, Guide. Não, eu não pedi para falar. Não, achei que você fosse falar. Mas já que você me deu a palavra, acho que a melhor oração é pedir o que a gente quer, mas no final dizer, olha, que seja feita a tua vontade, o que você achar melhor, entende? Quer dizer, você pede, mas também você deixa na mão dele. Uma outra coisa que eu lembrei é a oração obrigatória longa.
Nessa oração obrigatória longa, tem algumas partes que falam realmente da vontade de Deus. Não me lembro bem, eu teria que ver aqui no livro, mas é como se a gente estivesse se entregando. Diz assim, não olha as minhas esperanças, e sim a tua vontade. Tem essa frase. Que somos instrumentos dele, querendo ou não, a gente também é instrumento de Deus. A oração que a Ana Paula fez também hoje. Sim, ela termina dizendo exatamente isso, né? Que a gente se curve, né? Para aceitar a vontade divina. Eu também penso que, até dentro da fala do Dariush, de que se a gente tem uma intenção pura e um coração puro nos nossos sonhos, desejos, aspirações, vontades, pedidos, a gente vai estar se trabalhando no sentido de entrar na sintonia com a vontade divina. A gente vai estar ouvindo também o que é o melhor, né? Para que a gente possa... Eu acho que o efeito mágico, vamos dizer, da oração, eu penso que seja exatamente a gente conseguir entrar nessa frequência divina, para que a gente possa almejar aquilo que é melhor para nós. Aí está tudo certo, tudo que acontecer é a vontade de Deus e que está de acordo também com o meu desejo, né? Muito bom. Mais alguém gostaria de falar? Estamos bem nutridos, satisfeitos? Ok, então agradeço a presença de todos vocês, em especial nosso querido amigo Dariush. Até o nosso próximo encontro. Uma boa noite a todos. Boa noite, Até amanhã. Muito obrigado, amigo. Obrigada, Dariush.